Olá, meninos e meninas, tudo bem? Como é que estamos? Hoje vamos trabalhar as heranças mendelianas, certo? E para trabalhar, eu dividi essa aula em três partes, tá? Então vamos começar? Vamos lá? Então, falar de estrutura de herança mendeliana é falar de Mendel, né? Gregório Mendel, um padre que acabou descobrindo justamente os processos de hereditariedade, como as informações eram transmitidas, né? A frequência com que isso acontecia, tá certo? As heranças mendelianas, que são as leis de Mendel, que são regidas pelas leis de Mendel, funcionam para alguns grupos de genes, tá certo? Tem outros grupos que não funcionam. São genes que não respeitam as regras das leis de Mendel. Então essas que a gente vai trabalhar hoje são as que são as mais comuns, tá ok? Mendel descobriu isso trabalhando com ervilha, trabalhando na época dele para obter um título, ou foi de bacharel, ou foi de mestre, não lembro agora mais. Na época ele precisava defender, né, escrever uma tese ou um TCC para que obtesse seu título. Então ele foi trabalhar com o que ele mais gostava, matemática, né? Então, justamente ele pensou em estudar as frequências, né, das características transmitidas de uma geração para outra. Na época, tudo era muito novo, e isso era o que mais bombava, né? As pessoas tentaram entender esse processo. Lá no mosteiro onde ele frequentou, região da Bélgica e da região da Inglaterra, não lembro mais, que hoje já tem um busto dele em homenagem ao grande trabalho que ele fez para a humanidade, certo? Ele começou, conta a história, que ele ainda teve a ideia de começar com camundongos, com ratinhos. Mas o chefe da abadia, o chefe do mosteiro, não permitiu, que não ia deixar criar camundongos dentro da sua abadia, dentro do seu mosteiro. Enfim, graças a isso, né, ele foi trabalhar com ervilhas e teve muita sorte, porque na região onde ele morava era riquíssimo nessa planta, né? E tinha uma coisa muito interessante, ainda existiam plantas puras. O que são plantas puras? São aquelas que não há misturas, não há variação da sua frequência, né, das suas características. Então são plantas puras. Então conta a história que ele teve 1 hectare de terra para trabalhar com essas plantas. E a primeira coisa que ele fez foi selecionar plantas puras para começar a trabalhar dentro das variações. Ele era muito meticuloso, muito detalhista. Então a primeira coisa que ele fez foi trabalhar em escolher plantas puras. Então ele procurou, selecionou. Pra vocês terem uma ideia, o trabalho dele durou 5 anos da vida dele. Foram 5 anos de trabalho, né, grande. Conta a história que ele era muito detalhista, né, muito organizado com isso, e também não deixava nenhum monge tirar nenhuma ervilha da plantação dele, justamente para que não houvesse nenhuma variável, nenhuma mudança nos processos, né, de leitura, de resultados dele. Então isso foi muito interessante. Então o que ele fez inicialmente? Começou com uma coisa bem simples. Pegou uma planta pura, para cor amarela, e uma planta pura para cor verde. Pegou as suas sementes, pegou as plantas, né? Misturou as flores dessas plantas, as sementes produzidas foram plantadas. Bom, beleza. Quando foram plantadas, ele esperou obter essa geração, tá certo? Foi a primeira geração obtida de uma mistura e viu que todas as plantas produziam somente sementes amarelas. E ele achou muito interessante isso. Pegou plantas que eram totalmente amarelas, produziu sementes amarelas. Pegou plantas que eram totalmente verdes, que só produziu sementes verdes. Misturou essas duas, gerou uma segunda, gerou uma geração que só tinha a cor verde, só tinha a cor amarela. E aí ele se perguntou, cadê a cor verde? Será que a cor verde foi apagada, foi deletada? O que aconteceu com ela? E conta a história que ele repetiu esse processo umas 2, 3 vezes para garantir que isso não era
uma variação, não era um erro, né? Aí ele teve a ideia de pegar essas sementes amarelas da mistura das plantas amarelas com as verdes e misturar entre elas, né? E quando ele misturou entre elas, que seria essa nossa segunda geração, pegou os resultados da primeira geração, misturou entre elas e obteve a segunda geração. E quando ele teve a segunda geração, ele viu que a cor amarela aparecia com certeza, mas a cor verde começou a aparecer também, numa frequência que ele via que era menor, bem menor, comparada à cor amarela. A verde aparecia numa frequência bem menor em relação à amarela, mas aparecia. Então ele viu que a cor verde aparecia de novo. E aí ele ficou se perguntando por que isso aconteceu, né? E aí ele fez o quê? Se voltou para a área que ele conhecia muito bem, que era a matemática. Foi determinar algumas instruções antes de continuar as próximas pesquisas, próximas etapas. Então o que ele fez? Ele viu que ele determinou o seguinte: vamos fazer letras, né? Vamos trabalhar com letras. A letra A maiúscula seria uma letra A para uma característica dominante. Bom, né? Então a nossa cor amarela, né, por ela ser mais frequente do que a verde, né, e aparecer em maior quantidade do que a verde, ela seria uma cor dominante, ela seria uma característica dominante. Então eu representaria ela por azão. O ar minúsculo representaria a cor recessiva, a característica recessiva, que no nosso caso das ervilhas seria, né, a cor verde. Ele determinou também que as características físicas eram determinadas por par de fatores. Então deveria ter par de fatores, né, para que a característica aparecesse, que hoje nós chamamos de alelos, que são os par de alelos, né, são os par de genes, tá certo? Então os genes, aqui representado, ó, dois cromossomos, o par de cromossomos homólogos, um que vem do pai e outro que vem da mãe, tá? Cromossomos homólogos, tá certo? E aí ele terminou isso aqui, ó. Quando eu tenho azão, eu chamo isso de homozigoto dominante. Tá aqui, ó, um homozigoto dominante, azão. Quando eu tenho azinho, é o homozigoto recessivo. Tá aqui, ó, azinho, homozigoto recessivo. Opa, e quando eu tenho azão e azinho, eu chamo de heterozigoto. Está aqui, ó, o heterozigoto. Então, Mendel determinou essas características, certo? E hoje nós readaptamos essas situações para os nossos amigos cromossomos, né? Vendo justamente o que acontece nos alelos. Tá certo? Então, Mendel determinou primeiro isso. E partiu para a matemática. Ele criou um quadro que aqui no Brasil a gente chama de joguinho da velha, tá certo? Mas que nós chamamos de quadro de Punnett. Punnett. Não precisa vocês saberem esse nome, tá? É o joguinho da velha. Aonde ele fez o seguinte: azão e azinho. Da primeira geração. Tá? Tá aí, quadro de Punnett, perdão. Quadro de Punnett. Não precisa vocês saberem desse nome não, mas saibam, né, que é o joguinho da velha. Aonde eles fazem os cruzamentos, né? Na primeira linha, na primeira coluna e na primeira linha, eu boto as características que eu vou trabalhar. Azão, azinho. Então, um azinho e um azinho para um quadrado, um azão e um azão para um quadrado. Dentro dos 4 quadrados, eu tenho os gametas gerados, né? As gerações geradas, tá certo? E aí eles têm que vir em pares. Aqui elas têm que vir em pares, tá certo? Um de uma coluna e um de uma linha. Uma coluna, uma linha, uma coluna, uma linha, uma coluna, uma linha. Tá certo? Sempre desse jeito. Tá ok? Então eu tenho, na primeira geração, azinho, que representa as ervilhas verdes. Azão, que representa as ervilhas amarelas. Quando misturou, deu isso aqui, ó. Azinho. Hoje nós pegamos essas informações e botamos em duas, né? Um que a gente chama de genótipo e o outro que a gente chama de fenótipo. Os genótipos são os genes gerados, tá? Então, olhando aqui, ó, azinho, outro azinho,
outro azão azinho e outro azão azinho. Então, gerou 4 azão azinhos, tá? Totalizando 100%. Cada quadrado desse aqui, como são 4, equivale a 25%, certo? A somatória sempre tem que ser 100%. 100%. O fenótipo, lembre, quem determina a característica física dominante? O dominante, característica dominante é aquela em que ela aparecendo sozinha em um par, ela prevalece, tá? Vamos lá. Repetir. Característica dominante é aquela que, aparecendo pelo menos uma vez sozinha em um par, ela prevalece, tá? É aquela que domina, tá certo? A recessiva é aquela que, para aparecer, ela tem que vir em pares. A recessiva, azinho, azinho. Para que ela apareça fisicamente, ela tem que vir em pares. Tá? Então aqui é um azão e um azinho. Lembra que a gente falou? O azão representa quem? A ervilha amarela. E o azinho, a ervilha verde. Como o azão é dominante, então quem domina são as ervilhas amarelas. Então são 100% amarelas. Foi o resultado que o Darwin viu na primeira geração, quando ele misturou as ervilhas verdes com as ervilhas amarelas. Deu 100% amarelas. Né? E aí Darwin repetiu esse processo algumas vezes. E aí teve a ideia de pegar essa geração aqui, produzida, a produto da primeira geração, e misturar entre elas. E aí fez o quadro de Punnett, de novo, segundo cruzamento, que é da segunda geração. Então ele pegou azão, azinho, que foi o produto da primeira geração, e botou no quadro de Punnett, né, que é o joguinho da velha. Um azão por quadrado, um azinho por quadrado, um azão por quadrado, um azinho por quadrado. E a geração interna, né, são os gametas gerados, são as plantas geradas. E aí, lembre, dentro eu tiro uma linha e uma coluna, sempre. Uma linha e uma coluna. Uma linha e uma coluna, uma linha e uma coluna. De tal forma que eu tenho os seguintes pares de genes. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Um azinho daqui, outro azinho daqui. Tá? Não importa a ordem. Se vem o azão primeiro, o azinho primeiro, geralmente a gente bota o maiúsculo na frente e o minúsculo do lado. Mas o que importa é o que vai ser gerado, tá? E aí fazemos o que? O genótipo e o fenótipo. Olha só o genótipo. Do azão, azão, aparece só uma vez, não é? O azão, azão, então isso representa 25%. Azão, azinho, ó, apareceu 2 vezes, então representa 50%. Opa, perdão. E azinho, azinho. Que seria esse aqui. Desculpa, viu, meninos e meninas? Azinho, azinho. Que seria 25%, tá? Isso aqui seria azinho, azinho. Perdão. E aí, eu tenho a somatória de tudo, 100%. Quando eu olho o fenótipo, que são as características físicas, eu tenho o quê? Azão, azinho, né? Eu tenho azão, 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 azinho, que representa 75%. E as ervilhas verdes, que é azinho, azinho, que seria esse rapaz aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele, tá? Azinho, azinho. Só 25%. Que foi o resultado que Mendel viu que ele viu justamente nos seus cruzamentos. Então, pronto, eu tenho os cruzamentos de Darwin. Isso é o que a gente chama de herança mendeliana. Tá? Isso a gente pode fazer com a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, tá certo? São características que vêm em pares e tem um dominante e um recessivo. Então, dá para vocês fazerem isso dentro das famílias de vocês, tá certo? Só me responsabilizo pelos resultados, tá certo? Porque eu já tive alunos que aprenderam a fazer isso e teve uma que descobriu que era adotada. Dentro da minha aula, ela ficou em dúvida, foi conversar com a mãe e a mãe revelou que ela foi adotada. Né? Isso gerou uma situação para ela meio constrangedora, né, na época. Então, vocês tomem cuidado com o que vocês querem saber. Tá bom? Muito cuidado com o que vocês querem saber. Então, vamos em frente. Tá?
Então, olha só, essa informação mais interessante. O fenótipo são as características físicas de um indivíduo, né? Variáveis de cada caráter, ou um conjunto de variáveis, tá certo? Então, presta atenção. O genótipo determina o fenótipo, quer dizer, os genes que nós temos vão determinar nossas características físicas. Mas o contrário já não é verdade. Olha só, o contrário é o seguinte, o fenótipo, na realidade, ele é o resultado do genótipo mais o meio ambiente. Opa! O fenótipo é o resultado do genótipo mais o meio ambiente. Vamos lá, vamos tentar entender. Entra aqui a história dos fatores epigenéticos, tá certo? Que alteram os genes, a expressão deles, altera a expressão desses genes, tá? Mas esse negócio bem mais simples, né? Imagine as mulheres. Veja a mulher que nasce morena, ela vai morrer morena? Não. Se tiver do lado dela um salão de beleza, ela pode ficar loura, ruiva, azul, a cor que ela quiser. Então ela tem o genótipo para cabelos morenos, pretos, mas o meio ambiente, salão de beleza, pode alterar isso. Eu não alterei o gene, foi o meio ambiente que determinou. Né? Você vê uma pessoa de pele de cor branca no Brasil. O tom de pele de uma pessoa brasileira de cor branca é igual a uma pessoa, a um finlandês, da pele branca de finlandês? Não é. Por quê? Porque aqui a gente tem o meio ambiente, nós temos o sol, e o sol vai influenciar a nossa cor de pele. Lá, a concentração de sol é muito pouca comparada aqui ao Brasil. Então, nós temos essas variações, tá certo? Então, o nosso fenótipo, na realidade, é o nosso genótipo, os nossos genes, associados a alterações ambientais. Isso é fantástico, não? Isso é uma coisa maravilhosa, né? As mulheres dão graças a Deus a isso, né? E os homens também. Vamos esquecer isso também, né? Bom, mas aí, não esquecer. Na realidade, a gente vai ver as leis de Mendel, mas esse processo é muito simples para vocês, né? Vocês têm nível superior agora. Tem que ter uma coisa a mais. E a gente vai ver aqui, na árvore genealógica, ou heredograma, tá? O heredograma, ele é feito justamente para acompanhar, para determinar a presença de determinadas características dentro de uma família, tá? Por várias gerações. Então a gente tem que aprender um pouquinho disso. Tanto a gente pode usar isso no aconselhamento genético. Profissionais da saúde que fazem parte de conselhos de aconselhamentos familiares, né? Psicólogos, enfermeiros, médicos, biomédicos, tá? Que podem fazer parte desses conselhos. Alguns deles têm que ter a ideia da árvore genealógica justamente para poder aconselhar geneticamente essas famílias, né? Se um casal resolve ter filho e vão descobrir que tem um gene para uma determinada doença, eles querem saber qual é a frequência disso na sua família. Eles querem saber se o seu futuro filho pode ter essa doença. Então você pode fazer, né, a árvore genealógica para determinar isso, tá? E ela é simples. Bom, e aí eu vou usar isso para estudar isso aqui, ó, distúrbios genéticos. Existem três tipos de distúrbios genéticos: distúrbios monogênicos, que é o nosso objetivo de hoje; distúrbios cromossômicos, que a gente já viu, certo? Os distúrbios cromossômicos, Turner, Klinefelter, Singer, Eduardo, Fatal, todos eles são cromossômicos. E tem os distúrbios multifatoriais. Opa, multifatorial é aquele em que o gene sofre influência do ambiente. Aqui entra anemia falciforme, aqui entra depressão, ansiedade, esquizofrenia, tá certo? Existem várias doenças que para se tornarem, né, ativas, têm fatores ambientais associados, tá certo? Tá bom? Vamos trabalhar hoje distúrbios monogênicos. Então,
Agora entrar aqui, tá? O que é um distúrbio monogênico? Olha o nome, distúrbio monogênico. É aquele aonde o indivíduo possui um alelo, um gene, um único, tá? Alterado. É aquele que a gente estuda apenas a alteração de um gene, por isso que ele é monogênico. São determinados por um alelo específico num único locus em um ou ambos os membros de um par de cromossomos homólogos. Então aqui eu estudo um gene só, que pode estar em um indivíduo ou pode estar no par de cromossomos homólogos, tá certo? Bom, calma, não estamos ainda entrando. Vamos agora só classificar. As heranças monogênicas são classificadas em dois grandes grupos. A autossômica, aqui ó, a autossômica, ó, são todos esses, tá? Menos o X e o Y. E ligada ao sexo, que é o X e o Y. Ligada ao sexo, ou também chamado de alossomos, tá? Lembra a história dos alossomos? XY, XX, tá? Mas aqui a gente chama de ligada ao sexo, tá? Então, existem as heranças monogênicas autossômicas, aonde o gene afetado está em um dos pares de cromossomos que vai do 1 até o 22, e existem as heranças monogênicas ligadas ao sexo, tá? Que está ligada a X ou ligada ao Y, tá bom? Estamos classificando ainda. Quando eu vou para o recessivo autossômico, um indivíduo é afetado quando os pais são consanguíneos. Opa, qual a diferença aí? Como é classe? Tá? Então, o recessivo autossômico é facilmente diferenciado do recessivo ligado ao sexo. Recessivo autossômico, o indivíduo é afetado quando os pais são consanguíneos. No recessivo ligado ao sexo, somente os homens são afetados. Tá? Vamos em frente. Qualquer dúvida, pergunta lá no chat, tá? Meninos e meninas, pergunta. E se vocês gostaram, dá um like aí, dá um gostei aí no vídeo, né? Olha aí. E se não gostarem também, manda também um zap para mim dizendo que foi o problema do vídeo que a gente vai tentando melhorar, tá? Um exemplo clássico de uma doença, de uma herança autossômica dominante. Um exemplo de uma herança bem simples. Polidactilia, que é o número de falanges de dedos nas mãos ou de pés que são aumentados, tá certo? Polidactilia, tá? Polidactilia. Polidactilia é uma herança autossômica dominante. Então, olha só, desão, desinho, polidáctilo. Desão, desão, polidáctilo. Desinho, desinho é normal, tá? Nessa radiografia da mão desse indivíduo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos. Sendo que provavelmente 3 deles se juntaram, tá? Aqui, ó, 3 deles também se juntaram. Nesse indivíduo, aos pés, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Ele tem um sexto dedinho, tá? Significa que ele pode dar porrada nos dedinhos, mindinhos, umas 2 vezes, né? Em quina de porta. A dor deve ser 2 vezes maior, né? Então, também é um polidáctilo, né? E essa é uma doença muito frequente na região da África. 64% da população africana pode apresentar polidactilia, tá? Pode apresentar polidactilia. Então, é um exemplo de uma doença autossômica dominante, tá? Uma simples, tá ok? Então, meninos e meninas, muito obrigado. Aqui a gente fez as classificações das heranças, né, mendelianas, das heranças monogênicas, tá? E a partir da próxima aula a gente já começa a trabalhar dentro das doenças, tá certo? Muito obrigado, tá? Vocês fiquem com Deus e tudo de bom para vocês.